Povo angolano, boa tarde. Sempre, meu povo, no nosso canal Ana Nekongo. Neste canal falamos em português, falamos às vezes em inglês, falamos muito em Kikongo, porque o nosso canal é chamado Ana Nekongo, quer dizer descendente do Reino do Congo. Falamos muito aqui da tradição, Congo, da história dos Bakongo. Falamos isso em português, como falamos isso em Kikongo. Queremos que a verdade chegasse aos ouvidos do povo angolano, porque muitos não sabem da história dos Bakongo. O que aconteceu nos Bakongo que saíram de Angola, onde estiveram, na Zâmbia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabão, e até aqui na diáspora, a vida que nós levamos, o povo angolano não sabe. Então, fizemos esse canal para fazer chegar as mensagens nos ouvidos do povo angolano. E eu sou o pássaro chamado Ntoio. Ntoio, nos Bakongo, é um pássaro que recolhe novidades, um pássaro que vê coisas que as pessoas não veem, e ele aparece no meio das pessoas e ele conta aquilo que ele viu. Se no outro lado tiver a chover e aqui não tem conhecimento, ele aparece na árvore e diz que não, cuidado, ali está a chover. E ali a chuva está a levar casas. É melhor cuidar das vossas casas. E muitos não gostam. Por exemplo, se tiver a beber numa festa, passam a contar a história, vão começar a tirar as pepas, sai, porque estão a gozar a beber. Enquanto que o pássaro de onde veio, viu a chuva. E eu sou aquele pássaro que sempre vem com mensagem, mas que são verdades nos ouvidos do povo angolano. Eu sou Ntoio Nekongo. E muitas coisas que eu digo, muitos recebem com o coração aberto. E muitos, se tocar no comportamento deles, não gostam. Atiram-me pedras, alguns insultam. Quando fala das igrejas, como igreja é lugar de negócio, de milagre, de muita coisa, de engravidar meninas, de abuso, muitos não gostam, sobretudo os pastores, membros da igreja, não gostam. Povo angolano, quero falar da igreja, que é muito conhecido em Angola, essa igreja, chamado Combá espiritual. Essa igreja é de Mamaualangue. Consoante as informações que eu recebi de Angola, toda a igreja está registrado no governo angolano. Não sei como se faz. Consoante as explicações, fazem pedido. Agora, não sei como que o governo aprova para que essa igreja entrasse e possa atuar em Angola. Não sei quais são as normas, mas antigamente havia a igreja católica, protestante, Simão Toco,
salvação de Deus, parece. Não sei se são essas igrejas que eu... Não havia igreja muçulmana, também veio depois, mas não havia. Essas igrejas... E nessas igrejas não havia milagres, não havia divisão das famílias. Essas igrejas, por exemplo, a igreja da Mamão Lang, ela já faleceu, e o marido também já faleceu, os dois. Como era uma igreja de feitiço, e essa igreja estragou a vida de muita gente, enfeitiçava as pessoas. Aqui morreu um moço, um irmão angolano que é do Mbanza Congo, vivia aqui próximo de mim, era membro da igreja. Uma vez tivemos a debater a Bíblia, disse que na mano tens que mudar, aprender a Bíblia, porque você precisa muita coisa, porque Deus não vai te reconhecer. Ele me disse. Eu disse nele que, irmão, naquela igreja não tem lugar para você, porque você é Necongo. Eu não disse para ir na igreja quimbanguista, a igreja Simão Toco, do Papá Padre no Congo Brazzaville. Eu não disse isso. Mas eu apenas disse que na igreja onde você está, não está bom. Tem muito feitiço naquela igreja de Mamão Lang. Da Mamão Lang. E você, onde sempre vai, há uma coisa errada, porque eu estou a ver isso no teu corpo. E ele duvidou. Com o tempo, ele subia de posto lá na igreja. Chegaram ao momento, porque ele já andava, ia a sítio, levava coisas da igreja, que eram coisas enfeitiçadas, mas ele levava. E também metia na prática aquilo que eles mandavam, sem saber que aquilo era feitiço. E chegou ao nível de um posto onde você olha, tens que agora começar a dar sacrifício, porque você já fez isso, fez isso. No posto que te meteram agora, ali, tens que começar a sacrificar. Ele assusta. Disse que não. Como é isso? Disse que não. Então os membros levaram na igreja, eles disseram que não, estás a ver o posto, aí agora você pode comer, você pode viajar, pode fazer isso, você agora está a descobrir. E ele assusta, ele diz que não, não vou fazer. E ele sai da igreja. Assim que ele sai da igreja, essa coisa que estou a contar isso, eu nunca contei isso. Eu sei que a gente da Inglaterra vai agora entender de que se trata, de que estou a falar. Mas aquele meu irmão, quando eu lhe disse sobre aquilo, ele já não gostava de mim. Até cumprimentar, já não me cumprimentava. Se me encontrar no meio das pessoas, ele vai cumprimentar todo mundo, a mim ele não vai cumprimentar. Mano, boa tarde. Mas ele deu mão a todo mundo. Eu sabia que não, porque eu disse a verdade nele. E quando ele recua, sai da igreja, a igreja, como era feitiço, você não pode recuar. Ele ficou doente. A pele ficou por cima dos ossos do corpo. Que são angolano, que vivia no Brixton, sabe de quem estou a falar. É falecido agora. Foi feitiço da igreja, disse que não, você não pode escapar. Ele andou todas as igrejas. Se você lhe ver assim na rua, você vê que a pele é por cima do esqueleto do corpo. Magro a um nível, até o branco que não conhecia, basta lhe ver, vai dizer, oh, mas o que está acontecendo nessa pessoa? Ele ficou assim, ficou doente, quase a morrer, ela acordava, não sei o que, lutaram, no fim, ele recuperou. Quer dizer, recuperar não é a saúde, mas consegue agora andar sozinho, vir no meio das pessoas e sentar a comer. Mas você se vê a pessoa, você admira, mas essa pessoa que tinha tanta saúde, mas ele já estava lá dentro, já não podia recuar. Isso foi o feitiço daquela igreja. O exemplo que está aí
a mulher, o marido morre e depois de uma semana a mulher desmaia, também morre. Toda a República do Congo sabe dessa história daquela igreja, é feito isso. E a nossa embaixada lá no Congo tem conhecimento disso. E em todas as embaixadas temos lá o cônsul. E o cônsul é militar, sempre foi militar. E o cônsul que dá visto para as pessoas daquela terra onde ele se encontra para vir em Angola. Pergunto eu, o cônsul que deu visto no Moise Mbie, aquele cônsul, ele é angolano? Ele seguia acontecimento no Congo? Mas vou falar isso outro dia. Só quis tocar nesse assunto. Tocar um pouco. O que acontece? Lá no Congo, morre Papai Olangue e segue Mamãe Olangue. Muita história. Muita história. Nem se sabe foram enterrados ou não foram enterrados. Não se sabe. Aconteceu milagres e milagres. Alguns, porque não podia ver o corpo. Porque veio pessoas de Nigéria, o mundo inteiro, grande feiticeiro. Vieram dos Estados Unidos para fazer muita coisa naquele corpo. Estou apenas a explicar. Se eu estou a mentir, o nosso cônsul da embaixada no Congo sabe disso. Vou regressar um pouco na história do meu irmão. O irmão não acreditou, ficou doente. Ele recuperou um pouco, consegue andar, vir no meio das pessoas. Mas recuperou 20%. E 80% ainda não sei o que aconteceu. E ele começa a ir nas festas, a beber, a fazer muita coisa. E eu me encontrava com ele sempre assim, a lhe ver. Ele a passar. E ele não disse que não, mano, você sabia. E você disse-me a verdade. Mas vergonha. Vergonha. E muitos não sabiam, de repente, a pessoa que tinha boa saúde, emagreceu, parece um cão deitado numa floresta onde não havia carne, vivia das ervas. E pronto, e que sai no meio das pessoas, vai também nas festas a beber, com aquela saúde, todo mundo lhe admirava. Mas ele não conseguiu sair. Não conseguiu sair porque ele não pediu ajuda e não disse a verdade. No fim daquilo, ele morre. Como que ele vai morar? Ele vai parar na França. E os médicos viram que esse homem estava a morrer. Disse, mas esse homem, verifica a identificação. Vão verificar a identificação. Oh. Mas ele é britânico, ele não é daqui. Tive que ele meter no helicóptero. Você vê o branco. Como França e Inglaterra, uns 45, 40 minutos, o que é helicóptero. O governo francês recusa que ele more ali. Vão meter o helicóptero até aqui. Enquanto assim que vão lhe deixar aí, 10 minutos depois, ele morre. Aquilo que o governo queria que ele morresse aqui na Inglaterra, de onde ele veio. Essa aqui é desculpa de rir, mas essa aqui é a verdade, o comportamento do branco. Isso que aconteceu. Assim que eu falei isso, todo mundo agora entendeu de que se trata. Isso foi a morte do nosso irmão. E aquela igreja existe em Angola. Aparentemente que eu ouvi, você vê lá jornalistas, pessoas com carro de luxo, os que são diretores, que são ministros, que vão lá, consoante a história, a igreja encontra-se em Kazenga. Isso que eu ouvi. Não sei, mas eu ouvi. Quando você vai lá no domingo,
Você encontra caras lá fora, você admira. Aquela gente que tem dinheiro, aqueles que cantam, que vão lá, naquela igreja. Claro, os que vão lá, aqueles ricos, porque tem feitiço. Os ricos que vão lá oferecer dinheiro dão muita coisa. Claro que porque tem feitiço. Não sei se alguns não têm e não sabem, mas muitos sabem. Fazem parte do culto, do cultismo que acontece naquela igreja. E aquela gente, com aquele dinheiro de feitiço, com que eles andam lá fora a oferecer às pessoas, aquelas ofertas não são ofertas de boa fé. São ofertas para enfeitiçar, comprar a vida das pessoas. Daquela igreja com base espiritual, que é a igreja de Mamão Lang. Pergunto eu, o nosso governo, vocês gostam de governar um povo que são doentes? Um povo enfeitiçado pelas igrejas? Ou vocês gostam do vosso povo? Gostaria de ter um povo digno? Um povo em boa saúde? Um povo que vocês também poderão ajudar para bem o orgulho da vossa terra? Ou vocês vão querer governar um povo enfeitiçado? Como o caso das igrejas que vocês aceitaram em Angola, por exemplo, combate espiritual. Onde não é igreja, mas é feitiço. Mas a igreja não é para unir o povo. A igreja não é para educar o povo. A igreja não é para endireitar o povo a levar uma boa vida. Você sabia que a igreja podia diminuir crimes num país? A pregar boa nova, a educar o povo, a entender a palavra de Deus, o povo vai mudar e vai evitar crimes. Como também a igreja poderia também ter parte negativa, onde eles atrasam a mente das pessoas, entendo isso. Mas eu não aceitaria uma igreja que está a enfeitiçar o meu povo, que está a dividir famílias, que está a explorar o povo, a pedir dinheiro ao povo, enquanto que são pobres, não têm nem tem nada para comer em casa, e você ainda vai lhes pedir dinheiro. Você está aí a pregar coisas que não existem, a dar feitiço nas pessoas para estragar as vidas deles. Em vez de melhorar a vida deles e ajudar, você ainda faz virar a vida deles mais difícil. Pergunto eu, quando isso acontece, o que o governo ganha nesse tipo dos pastores e esse tipo das igrejas na sua terra? Mas essas igrejas, por que não vão também na Algéria fazer essas igrejas Mamão Lang? Por que não vão também em Marrocos? Por que não vão também na Bélgica, na França, pedir para abrir essas igrejas naqueles países? Por que eles não querem países vizinhos? Por exemplo, Angola. Por que não vão no Senegal abrir a mesma igreja Mamão Lang ou a igreja Imuti? Por que não vão no Senegal abrir isso? Parece que a maioria dessa gente são congoleses,
e vão abrir aquelas igrejas, por exemplo, a igreja Imut, a igreja Mamolang, porque assim falam em Lingala, pensa que em Angola nós também falamos Lingala. Não, em Angola falamos português e as línguas das tribos de Angola. Nós em Angola não falamos Lingala. Foi acidente que aconteceu com algumas famílias no Congo, onde fizeram filhos, e não ensinaram filhos a nossa língua, devido daquilo que acontecia naqueles países. Que o governo que está no poder nunca contou. Porque todos estiveram no Congo, Brazzaville. Ali não falavam português. Talvez nos escritórios onde trabalhavam, falavam português. Mas fora, falavam a língua. Muitos falam Kikongo e Amunukutuba, de Brazzaville. Muitos falam Lingala. Muitos falam francês, que eles aprenderam ali. Isso é a verdade que estou a dizer. O presidente José dos Santos falava Lingala. Ele falava Amunukutuba. Ele falava francês. Essa aqui é a verdade. O velho Lúcio Lara, na mesma. Todos que estiveram no Congo, Brazzaville, que são combatentes, o velho Pedalei, Mambo Café, toda aquela gente, falavam Lingala, falavam Amunukutuba, falavam português, francês, que é a língua de lá, daquele país, porque viveram ali mais de 10 anos, 15 anos, tens que falar a língua daquela terra. Só se for estúpido que não entender isso. É isso que aconteceu ao povo do norte, alguns do sul, que é de Luanda, que foram lá parar. Essa aqui é a verdade que estou a contar. Então, esse tipo das igrejas, quando chegam em Angola, vocês acordam essas igrejas a atuar na vossa terra, então porque você não gosta do povo. Se eu estou a mentir, que o governo angolano pergunta ao cônsul que está no Congo, que está na embaixada, aquilo que estou a dizer é verdade ou é mentira. E agora imagina quanta gente foram enfeitiçados naquela igreja. Quanta gente tem feitiço que são membros do ocultismo naquela igreja. E os que são inocentes, que acreditam em milagre, haver feitiço, coisas acontecendo na frente deles, que não tem mente, que aguenta, que não pensa bem. E eles acreditam naqueles milagres. Será que vocês estão a ajudar o vosso povo? Ou vocês estão a trair, a vender o povo na mão do Satanás? Estou apenas a informar o governo. Então, se vocês gostam do povo angolano, então, essas igrejas não podem fazer parte da nossa nação. Essas igrejas não podem ficar na nossa terra. Igreja Imut, Igreja Comba Espiritual, Igreja do pastor Betelo, que é do pastor Moise Mbie, que também vou falar. Nós vimos membros da Igreja Universal a lutar dentro da igreja, angolanos a bater pastor brasileiros. Eu não tive em Angola, estou aqui fora há tantos anos. Eu vi na televisão. Mandaram aqui. Até se eu me lembro, tinha posto isso no meu canal. Pastores angolanos a explicar como que o pastor brasileiro não deixa um pastor angolano a entrar no escritório onde eles trabalham. O corpo que eles utilizam, o pastor brasileiro não pode utilizar. E isso acontecer na nossa terra. E esses dias, vocês estão a ver como pretos estão a ser mortos na América, na Inglaterra, na França.
porque somos na terra alheia. Estamos a ser mortos pelos brancos na terra alheia. Até temos medo de andar a pé, de carro, a entrar no autocarro, no comboio, não sei aonde. Tens medo a ficar ao lado de um branco, você podia fazer um movimento do branco não gostar, sai a luta e a polícia aparecer e às vezes você já não regressa em casa. E estou apenas a tocar nesse assunto, talvez isso vai ajudar para a gente entender o que está acontecendo em Angola. E governo, o povo angolano, por favor, não faz parte daquelas igrejas, por favor. Ali não há salvação, aqueles milagres são mentiras. Estão lá para estragar as vossas vidas. Por favor. Vocês podem rezar em casa. E o irmão que era aí na igreja do Mamão Lang, no fim ele morreu. E até hoje, muitos falam por atrás, perguntam, mas o que aconteceu de repente, emagreceu depois ele morre. Mas foi feitiço da igreja, que ele se meteu sem saber. Ele a pensar que não, estava a rezar Deus, e Deus lhe viu, ficou doente, emagreceu tanto, e Jesus não desce para lhe ajudar. Deixou ele morrer, ele que fazia tanto trabalho da igreja. E igreja combate espiritual. O Jesus deles, daquela igreja, deixou. É triste. Mas foi isso que aconteceu na igreja combate espiritual do Papá Lang, Mamão Lang. E aquela igreja aqui, eu duvido que foi uma igreja reconhecida aqui pelo governo. Sempre vão com história de caridade e metem igreja por trás. E vão no Congo, recebem ensinamento do feitiço, eles aparecem aqui e fazem o comércio dele. E com o contrato que eles recebem do feitiço, eles também devem iniciar pessoas para aumentar o poder da igreja. E que entra, faz parte da igreja, recebe damas aí, e muita coisa que eles descobrem na igreja, aproxima-se e chega ao ponto de segurar o feitiço, e quando pede, querem fugir e já não há saída, porque já fizeram entrar a cabeça. Foi o que aconteceu ao nosso irmão, e o nosso irmão acabou morrer. Não podia sair do buraco. E ele que era cristão, que nós somos Satanás, em vez de chamar o Jesus para vir ajudar, ele não chamou Jesus. E na igreja ele conhecia Jesus. Eu não sei por que ele não chamou Jesus para Jesus vir ajudar. Infelizmente, isso foi o caso. E várias vezes as pessoas vão na igreja rezar. Quando acontecem coisas, ele foge da igreja. E onde que eles vão, em vez de chamar o mesmo Jesus que eles viram na igreja, não. E aqueles pastores, tudo que eles fazem em nome de Jesus, de Deus. E aquele Jesus, aquele Deus, deixam os pastores fazer. É isso que eu até hoje não entendo. Na minha terra, uma igreja onde faz esse tipo de coisas, se for apanhado, você pode ser executado. Desculpa de dizer isso, mas sei que muitos vão rir e dizer, olha, está a sonhar. Não, não estou a sonhar. Não faço a política, nem quero fazer a política. Mas esse tipo de pastor não pode viver. São traidores que
explota as pessoas, que estraga a vida das pessoas. Então esse tipo de gente não pode lhes dar abertura. Esse tipo de pessoa que divide a nação, as famílias, merece um grande castigo, se não for executar essa gente. Povo angolano, eu sou o Pássaro Bacongo, Toyone Congo. Acabei de vos contar a história do Igreja Comba Espiritual. Acho que essa mensagem vai chegar aos ouvidos do povo angolano e aos ouvidos do nosso governo. Abraço, meu povo. De Cabinda Cunene, adoro-vos. Sou de Angola. Patriota angolano, que sempre defende a pátria e defenderá sempre a pátria angolana. Abraço a todos. Até a próxima.